Olá, amigos e irmãos, nossa saudação fraterna a todos, esperando que neste momento todos os corações estejam pacificados, voltados para o nosso Divino Mestre Jesus e suas divinas lições. De nossa parte, nós estamos assim, de certa forma, prazeroso por podermos estar continuando a gravar esses vídeos, onde estamos procurando trazer à tona algumas passagens do Evangelho de Jesus, comentá-las à luz da doutrina espírita, procurando sempre extrair a essência dos ensinamentos de Jesus. Porque é importante que nós entendamos que a mensagem de Jesus, ela se dirige ao espírito. Ela é uma mensagem absolutamente espiritual, 100% espiritual. Todas as passagens que possam representar aspectos físicos, esses aspectos são assim colocados para que deles nós possamos extrair a mensagem espiritual, a mensagem essencial. Nós vamos ver isso, por exemplo, na multiplicação dos pães. Precisamos pensar que ele não veio para multiplicar pães materiais. Ele não veio para transformar pedras em pães, né? Ele veio para trazer a sua mensagem espiritual. A mensagem é espiritual e se destina a nós, espíritos, que estamos nessa experiência humana, né? Porque, na verdade, é isso. Nós somos espíritos numa experiência humana. Nós não somos humanos numa experiência espiritual. Nós somos espíritos numa experiência humana. E claro que as notícias do Evangelho, que os evangelistas nos estão trazendo e nos trazem, objetiva nos passar a essência do programa que Jesus veio realizar, trazer para nós e realizar, porque ele trouxe, mas ele também vivenciou, né, esses postulados, né, essas mensagens. Isso é muito interessante. Então, o nosso trabalho, a nossa proposta nesses vídeos de aproximadamente 30 minutos, aproximadamente, para não cansar os irmãos, é trazer essas mensagens que nós podemos ler, por exemplo, na Bíblia, mas extrair a essência que ali está. Então, a nossa proposta de hoje é nós falarmos um pouquinho sobre a mensagem que está lá quando Maria Madalena vai visitar o túmulo e percebe, como nós vamos relembrar para os irmãos, que ali só estava os lençóis, né? E um pano que ele tinha amarrado na cabeça estava no outro ponto do túmulo, né? Mas o corpo não estava lá. E nós sabemos, a doutrina espírita já nos esclareceu, né? Acerca da natureza desse corpo que Jesus teve, né? Porque a missão dele era toda espiritual, né? Então, na verdade, ele não precisava e nem podia ter um corpo tipo do nosso, haja vista o nível evolutivo dele. Ele é um espírito puro, o espírito que recebeu de Deus a missão de construir a Terra, um espírito que, quando a Terra foi construída há 7, 8 bilhões de anos,
ele já era um espírito puro, um espírito crístico. E querer que ele se submetesse às leis biológicas, que elas estão, de certa forma, adequadas à nossa evolução, na nossa visão, seria um absurdo, né? Porque ele veio trazer mensagens para o espírito. Então, ele veio em espírito, né? De formas que, então, ali no túmulo, só sobraram os lençóis, porque os lençóis eram de fazenda, eram materiais, mas corpo não tinha e nem podia ter, porque o corpo dele era um corpo fluídico, era um corpo aparente, né? Que nós poderemos, com Allan Kardec, chamar de agênere, ou seja, um ser não gerado, como nós vamos ver na anunciação do anjo Gabriel a Maria, né? Que ela teve, assim, digamos assim, uma fecundação psíquica, espiritual, divina. A própria fecundação, ela não se reportava por ser divina, era uma fecundação imaterial. Não havia ali um espermatozoide, um óvulo, né, humano, para que pudesse construir biologicamente um corpo. Então, que nós possamos entender que a mensagem de Jesus, ela veio e que essa é a parte importante da sua mensagem. Nós até respeitamos irmãos, inclusive nós sabemos que temos irmãos espíritas que não concordam com essa linha de pensamento que nós estamos apresentando, mas nós respeitamos esses irmãos, como respeitamos outros irmãos de outras crenças, porque nós estamos convictos, né, de que todos nós estamos num nível evolutivo diferente. Isso não quer dizer que nós estejamos mais evoluídos ou menos evoluídos, não é essa a questão, né? O que a nós, pelo menos a mim, importa a mensagem de Jesus, essa mensagem imorredora, né? Que está no Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. E nós conclamamos os irmãos para observarem esses fenômenos, né? Por exemplo, a questão da multiplicação dos pães. Ele não veio para cá para ser um panificador, para transformar pedras em pães, mas ele veio para trazer o pão espiritual, né? Aliás, nesse sentido, eu gostaria de lembrar os irmãos que no Pai Nosso nós estamos dizendo todo dia, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que nós lembremos de não pedir apenas o pão para a mesa, que ao lado desse pão e simultaneamente possamos estar pedindo o pão espiritual, né? Porque o pão material nós estamos trabalhando, estamos conseguindo, graças a Deus, né? E claro, podemos pedir forças a Deus para continuar, poder estar trabalhando. Mas precisamos do pão espiritual, meus amigos. E Jesus veio para isso, para atender às nossas demandas espirituais. As demandas materiais diz respeito aqui ao mundo de César, que ele disse, dai a César o que é de César. Isso é natural, nós precisamos trabalhar, precisamos nos alimentar, nos vestir. Isso é o mundo de César. Mas dar a Deus o que é de Deus é buscar o alimento espiritual, buscar o desenvolvimento das nossas faculdades. Nós, como espíritos, precisamos desenvolver cada vez mais faculdades do espírito, né? Desculpem. E a doutrina de Jesus, ela é toda centrada nessa ótica espiritual, né? Para que esses princípios, esses postulados, né? Essas mensagens possam nos alcançar e que nós estejamos com o nosso coração aberto para receber essas mensagens, para que possamos desenvolver esse aspecto afetivo, né? Veja só, o Espírito de Verdade vai nos pedir lá no Evangelho segundo o Espiritismo
espíritas, amai-vos. Ele coloca acima de tudo o amor, né? O amai-vos e instruí-vos. Isso até parece que é um dualismo, mas na verdade isso pode acontecer simultânea e concomitantemente, com certeza. Nós podemos, né, amar, desenvolver os aspectos afetivos, nosso sentimento, enobrecê-lo cada vez mais, né? Mas continuar nos instruindo, continuar estudando, conhecendo cada vez mais a mensagem de Jesus ali na sua essência, de preferência na sua essência. Eu gosto muito de lembrar a parábola da figueira que secou, né? Que não precisamos ficar discutindo se ela secou ou não secou. Precisamos pegar a essência da mensagem. Porque vamos lembrar que a figueira era sazonal, porque ela dava figo só uma vez ou outra, algumas vezes ou por ano, né? Então Jesus chegou lá, não tinha figo, porque não tinha fruto, não era época dela produzir. Isso tem uma mensagem para nós. Que mensagem? A figueira está se apresentando como com uma produção sazonal. O que é uma produção sazonal? É aquela produção que não é todo dia que tem, não é todo mês que tem. Essa sazonalidade está na figueira, mas segundo a mensagem que está nessa parábola, quer dizer que nós, outros, não sejamos sazonais. Que a gente não seja bom uma vez ou outra. Que a gente não seja bom só para os parentes, só para os amigos. Que a bondade seja alguma coisa a ser desenvolvida com esse aspecto afetivo, nosso sentimento enobrecido, de nós gostarmos de estar com pessoas, né? De nós aprendermos a amar a vida cada vez mais. Né? E isso é algo para ser diário, não é essa sazonalidade. Né? Então vejam, então as parábolas, as mensagens, elas foram utilizadas por Jesus num processo de comunicação, mas principalmente para deixar ensinos, digamos assim, ensinos essenciais, né? Transcendentes. Né? Ele não veio aqui para ver se uma figueira produzia, se não produzia, porém, como ele sabia dessa sazonalidade, ele usou da parábola. Né? É evidente que ali, então, tem alguns trechos, né, que os discípulos acharam que ele amaldiçoou. Na verdade, nada disso existiu, né? De maldição, porque imagina um espírito puro ficar amaldiçoando. Isso é coisa nossa, né? Nós, seres humanos, é que ainda temos essa coisa de, quando não gostamos de alguém, não que amaldiçoamos, né? Mas na época isso era muito comum, né? Mas de não querer bem, de não gostar muito das pessoas que contestam as nossas ideias, né? Pessoas que pensam diferente. Então, mas isso é humano, não é o caso de Jesus. Né? Jesus veio apresentar para nós a justeza da lei divina, né? Que ela é imparcial. Ela faz com que chova em cima de justos e injustos. Né? Então, e ele veio mostrar esse Deus misericordioso, né? Pedindo até que nós sejamos misericordiosos como misericordioso é o nosso Pai. Né? Então, hoje, nós estamos nesse capítulo, né, do livro de João, aqui, do evangelista João, para tratar da mensagem dessa parte, que nós demos um título, Maria Madalena, vírgula, a mensageira da imortalidade. Olha, esse é o título do nosso trabalho de hoje. Maria Madalena, a mensageira da imortalidade. E aqui a gente vê uma conotação muito importante, né?
que Jesus, com isso, também acaba quebrando um preconceito, porque, vejam, as mulheres não eram consideradas, aliás, faz pouco tempo, né, que passamos a considerar o valor das mulheres. Mas na época elas não participavam nem das estatísticas, né? Eu lembro que naquela questão da multiplicação dos pães, o evangelista narra que havia 5.000 homens, e ele diz assim, fora as mulheres e as crianças. Por quê? Porque elas não entravam nas estatísticas, né? E Jesus vem, de certa forma, quebrar também isso, fazer com que aquela mulher é ainda uma ex-pecadora naquele conceito deles, né? Então Jesus ele quebra esse preconceito da questão do pecado e da questão também dela ser mulher, né? Que a gente sabe que é complicado, né? Então nós sabemos, por exemplo, a questão do Chico Xavier ser uma alma feminina, mas vir homem, né? É que olha o sucesso que o Chico Xavier teve, né? Como médium. Se fosse mulher, os irmãos acham que teria o mesmo sucesso? Claro que não. Nós temos Ivone Pereira, que foi uma médium fantástica. Tem espíritas que nem conhecem as obras dela. Uma outra mulher é Zilda Gama, também uma médium fantástica que muita gente nem leu quase nada, né? Então, como homem, né? Então o Chico pôde produzir e como produziu, né? Então, isso quer dizer o quê? Que Jesus, ao escolher, porque ele escolheu, foi de propósito que ele fez aquela aparição para Maria, com um significado bastante importante, né? Porque ela vai visitar, né? Ela vai visitar o túmulo. Aliás, esse túmulo, ele pertencia a José de Arimateia. Mas José de Arimateia era um fariseu que já estava simpatizando com a doutrina de Jesus. E ele cede o seu túmulo, porque eles tinham já, né, como hoje muita gente já tem os túmulos preparados, né, para não dar trabalho depois para a família, ele cedeu o túmulo dele, né, para que eles colocassem o corpo de Jesus. Então é importante entender que quando fala o corpo de Jesus, ali ele estava ainda densificado. Jesus permitiu que ele pudesse ainda estar densificado e ter aquela aparência de morte, porque o corpo densificado, materializado, ele é igualzinho a um corpo normal, né? Muitas experiências científicas foram feitas nesse sentido, comprovando com a materialização, a sobrevivência do espírito e a comunicabilidade, né? A possibilidade da comunicabilidade. De formas, irmãos, de que ele foi depositado ali, mas que daqui a pouco ele sai daquela condição. Imagina se Jesus iria ficar preso naquela situação. E nós vamos ver que quando Maria Madalena vai ao sepulcro e observa que ele está vazio, né, só vê os lençóis, etc., etc., ela supõe que alguém tinha pego. E ela percebe que tem um homem ali próximo, mas ela supõe ser o jardineiro. E sem olhar, ela fala, tu o levastes daqui, onde o pusestes? E Jesus vai falar com ela, né? Jesus vai falar com ela e Jesus vai responder, Maria, né? Aqui no versículo 16, né? Quando ela ouve o nome dela, Maria, aí ela olha e vê que é Jesus e responde, Rabone, que quer dizer Rabi. Né? Então, ela se levanta, ela estava sentada chorando, ela se levanta e vai ao encontro para abraçar Jesus. E ele impede que ela o abrace. Não me toques, ele vai dizer, pois ainda não fui ao meu Pai. O que ele quis dizer com isso?
que ele já não estava com o corpo mais densificado como estava até a crucificação. O que ia acontecer se ela abraçasse ele? Ia pegar o vazio, porque na verdade ela viu o Espírito de Jesus. Ela viu o Espírito de Jesus, que não estava materializado. Aquela materialização funcionou enquanto ele esteve naquele tempo em que ele precisou estar entre os encarnados. Né? E aí ela sai, e aí ele recomenda que ela vá levar, né? Ela vai dizer aqui, vá aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Evidentemente que nessa primeira informação que Maria levou para os discípulos, eles não acreditaram, porque eles também não confiavam muito nas mulheres, né? E principalmente numa ex-pecadora. Peraí, mas como é que Jesus vai aparecer para você? Aquela coisa toda do preconceito, né? Mas para comprovar que era verdade a informação que Maria Madalena trouxe, Jesus aparece para os discípulos quando eles estavam reunidos, eles usavam um local para se reunir, eles faziam uma espécie de sessão mediúnica de portas fechadas. As portas fechadas, Jesus atravessa aquela porta e aparece para eles, né? E aí ocorre que depois, quando Tomé, que estava ausente naquele momento, recebe a informação de que Jesus não havia morrido, que Jesus estava vivo e que Jesus apareceu, ele não acreditou. Então, nós temos informações espirituais, principalmente Humberto de Campos, que traz muito dessas informações, que o que levou Tomé a não acreditar é que ele estava no meio da multidão e viu quando Jesus expirou. E aí ele disse: eu não acredito. Eu só crerei se puder tocar em suas chagas e em seus lados. E ocorre que, no segundo momento, Jesus aparece aos discípulos na presença de Tomé. Olha só. E aí ele estava materializado. E aí Tomé, quando vê, já se joga de joelhos, né? E já começa a chorar. E Jesus dá assim um puxãozinho de orelha nele. O que é isso, Tomé? Só porque tu me vês, tu crês? Bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Olha a proposta de Jesus, né? Fazendo com que nós crescemos primeiro para ver, ao contrário deles que queriam primeiro ver para crer. Aliás, a nossa ciência hoje é assim, né? Ela quer ver para crer. E isso, claro que esse ver não leva a crença nenhuma, né? Agora, se você trabalha essa coisa, né, mais espiritualizada, mais ontológica, você vai se estruturando para poder crer em questões cada vez mais subjetivas. Mas se você quiser ver para crer, os nossos sentidos não estão ajustados para ver coisas tão transcendentes. Então, se nós não aprendermos a ter olhos de ver, como disse Jesus, nós vamos continuar aqui vendo apenas as coisas que atingem a nossa grade sensorial, os nossos 5 sentidos, né? Então, essa lição do que Jesus dá a Tomé é muito gigante, né? Para que a gente possa ir desenvolvendo cada vez mais, né? Cada vez mais essa possibilidade, né? De podermos ver com os olhos do Espírito. Isso leva um pouco de tempo, é preciso treinamento, mas é possível na medida em que você vai se desenvolvendo
Você vê com os olhos do espírito. E ver com os olhos do espírito não significa você ver silhuetas necessárias. Ah, então eu quero ver os espíritos. Até pode, dependendo da sua mediunidade, até pode. Mas a proposta não é necessariamente essa. É que nós, ao pensarmos dessa forma mais ontológica, possamos entender melhor o Evangelho de Jesus, né? Então, nós vamos ver que esse trabalho de desenvolver as nossas capacidades anímicas, espirituais, nós estamos indo a caminho de um novo sentido que todos nós temos, mas ainda está pouco desenvolvido, que é o sentido da intuição, né? É claro que nós temos a mediunidade também como um sentido, mas através da intuição nós podemos entrar em contato conosco mesmo. E nós temos um inconsciente profundo que é a parte espiritual que não reencarnou. Porque aqui nós temos uma parte da individualidade que reencarnou, que nós chamamos de alma, né? Aí os espíritos, Allan Kardec chega a perguntar para os espíritos o que acontece com a alma na hora da morte. Eles responderam: volta a ser espírito. Por quê? Porque ali estava uma parte dele, né? Uma parte, porque a nossa estrutura cerebral nem teria condições para receber toda a potência do espírito, né? Então, só para que a gente possa entender esse processo. Então, na hora que nós, quando passamos a fazer as nossas meditações, as nossas reflexões, os nossos estudos, nós começamos a entrar nessa área que eu chamo ontológica. Porque nós temos a área lógica que participa ou se vale do nosso córtex cerebral, se vale do aspecto da nossa razão, né? Mas a nossa razão, por mais importante que ela seja, aqui para nós trabalharmos na horizontalidade, né? Esse crivo da razão, como a gente costuma dizer, ele é um processo necessário, mas inicial. Nós não podemos ficar parados só analisando racionalmente, porque nós precisamos sair da racionalidade, desse aspecto lógico, para entrarmos no aspecto intuitivo, o aspecto ontológico, onde nós vamos mergulhar em nós mesmos. Isso é um processo demorado, mas só para os irmãos entenderem que isso é possível, que muitos de nós já estamos fazendo isso, e a gente vê que aquele processo da intuição aparece muitas soluções, muitas ilações, e a gente, puxa, olha só, como é que eu não pensei nisso antes, né? A gente vai para o papel, desenha, esquematiza, usando a razão ali para poder materializar aquilo que veio pelo processo intuitivo, né? Então, assim, a intuição é exatamente essa dinâmica nova que nós vamos ter bastante presente agora, a partir de 2057, quando estaremos, segundo Chico Xavier, estaremos entrando no mundo em regeneração. Isso é muito importante. Onde, então, a mediunidade, a intuição vão estar mais presentes, porque a partir dessa data, ao entrar nessa dimensão, né, chamada mundo em regeneração, nós vamos precisar cada vez mais estarmos espiritualizados. Esse processo de espiritualização é super necessário, porque nós vamos ter que buscar os objetivos espirituais, né, muito mais do que agora. Que agora também, mas agora ainda nós estamos aqui nessa dimensão mais densa, né, que ainda o planeta ainda é de expiações e provas, mas depois ele vai mudar de categoria, ou melhor, vai começar a entrar nessa mudança, porque ele vai entrar, né, em 2057, mas a coisa não acontece do dia para a noite, leva séculos e séculos para que o planeta esteja todo regenerado. Mas aí nós vamos ter diferenças vibratórias significativas, interesses espirituais
cada vez mais acentuados, né? Então nós vamos ver e que estaremos vivendo, aqueles que puderem continuar aqui na Terra, estaremos vivendo aquilo que João vai falar lá no Apocalipse, né? Da Nova Jerusalém. O que nós chamamos de mundo de regeneração é o evangelista João, né, lá na ilha de Patmos, quando ele recebe o Apocalipse, ele vai chamar de Nova Jerusalém, né? Então, que nós estejamos nos preparando, meus amigos e meus irmãos, e fazendo referência cada vez mais a esse espírito bastante luminoso, que é o de Maria Madalena, né? Que hoje continua sendo uma grande trabalhadora no plano espiritual, dando sequência à sua evolução, né? À sua caminhada evolutiva. Então, irmãos, nós estamos concluindo o nosso vídeo de hoje com a nossa gratidão a todos por estarem, porque eu sei que vão estar no futuro, em poucos dias, quem sabe, nos assistindo, e já agradecemos antecipadamente essa distinção, né, esse interesse em nos ouvir, para que possamos ir nos inteirando do que o Evangelho está nos propondo, né? Esse processo de transformação, que cada vez mais os nossos sentimentos estejam assim enobrecidos, né? Cada vez mais nós desenvolvendo o amor ao próximo, a capacidade de perdoar se for necessário, né? A capacidade, enfim, de sermos caridosos, caritativos, né? Que o nosso foco sempre seja o bem, sempre o bem, a paz, a luminosidade. E nesse encerramento eu rogo a Jesus que abençoe todos os lares, todas as famílias, para que essas bênçãos luminosas possam estar em cada irmão, em cada integrante de cada família, para que em todas as famílias existam paz, harmonia, luminosidade e fraternidade. Muita paz a todos. Muito obrigado.